Depois que nossos filhos conhecem a Jesus, nós queremos que eles tenham um relacionamento permanente com Jesus e aborreçam o pecado. Como nós vamos ajudá-los a fazer isso? Como ajudar nossos filhos a ter um relacionamento permanente com Jesus, a ser do time de Jesus? Hoje nós vamos falar sobre isso com a Rebeca, querida, minha convidada de hoje. Nós que já fizemos uma live juntas, a live foi também com a Rebeca. E eu tô recebendo ela aqui de novo. Vocês adoraram a participação dela. Oi, Rê! Oi, boa noite, boa tarde, né? Na Boa verdade, para tarde, nós boa duas é boa tarde. tarde. Boa tarde aqui ainda. Tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Que bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Eu fico super empolgada com essas lives Ai, nossas. eu também fico, eu amo te ouvir. Nossa, tenho certeza que vai ser maravilhoso, como foi a primeira. Então, quem não assistiu ainda, a Rebeca fez o capítulo 3 desse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, sobre disciplina. E foi maravilhoso, né? Você falou sobre os 4 tipos de paternidade e maternidade. E hoje a gente vai falar do capítulo 13, Crescendo em Jesus. Então, se você está chegando aqui agora, não conhece a Rebeca ainda, Rebeca, faz uma introdução aí, fala um pouquinho sobre quem é você, quem está chegando aqui agora, né? Porque é do capítulo 3 para o capítulo 13, foram 10 capítulos aí. E é muita live que tem acontecido e você tem compartilhado assuntos valiosos com mães, pais, pessoas, mães e pais em potencial. E eu fico muito grata de fazer parte dessas lives. Eu sou a Rebeca, eu conheço a Simone desde a nossa época de internato do Sim. NASP, São Paulo. A gente cursou psicologia na mesma época e cada uma foi para um caminho. Eu vim para o Canadá, depois você veio para o Canadá também. Eu acho que eu vim antes, né? Depois eu voltei para o Brasil, você continuou aqui. Foi. E hoje eu moro em Coburg, que é 100 quilômetros mais ou menos de São Paulo, de Toronto. E eu sou no Canadá, eu sou uma counselor, trabalhando para ser uma psicoterapeuta. No processo, porque a jornada aqui é um pouquinho diferente. Sou apaixonada por saúde mental. Tenho 2 crianças humanas, uma canina, uma filha de 10, um filho de 7 e um canino de 6 meses, casada com Douglas. Hoje ele está no ofício da ADRA, mas ele é formado como pastor. E é isso, apanhadão. Um apanhadão, um resumão. Lá no capítulo 3, a gente fala um pouquinho mais de como a gente se conheceu, enfim. Sim. Então, Vai voltem lá. para a live 3. E eu vou fazer, e já vamos avisando, porque hoje eu vou fazer um pouquinho de uma conexão com aquela live. Tá. Então, se você quiser entender melhor a live de hoje, vai ser autoexplicatória, mas eu acho que dá para fazer uma conexão muito legal com o estilo de maternar e paternar e a forma que a gente ensina nossos filhos a se formarem espiritualmente. Então, acho que eu gostaria de fazer um pouquinho essa ponte, se você assim me permitir. Sim, com certeza. Vamos então, pode. O que que você pegou aí desse capítulo 13, Crescendo em Jesus? Ó, deixa eu só. Minha amiga pediu para eu mandar para ela a live que ela tá dirigindo, a Isa. Isa, eu tô mandando para você agora. Que ela falou, eu vou estar dirigindo, mas me manda a live que eu clico e eu te ouço. Pronto, tá aqui, pronto. Isso. O que eu peguei da live? Eu queria falar de 6 pilares que eu peguei da live, desculpa, do capítulo Do 13. capítulo. Ela fala da formação espiritual dos nossos filhos, certo? Ela não foca necessariamente numa idade, mas ela explica conceitos de idade diferentes. Uhum. O que eu peguei principal é que nós temos pilares para ajudar os nossos filhos a se desenvolverem espiritualmente. A gente tem essa influência. E aí eu vou fazer a ponte da live 3. Na live 3, a gente falou 4 tipos de maternar, paternar. Gente, eu tô aqui usando fone de ouvido porque me ajuda. Se você já tive live no passado que não ouviu direito quando eu tava usando esses AirPods. Então, se você não estiver me ouvindo, dá um toque que eu tiro, tá? Isso. Porque às vezes ele não é o mais legal. Mas se você estiver ouvindo, dá um joinha. Aí, a questão é a seguinte, nós temos o estilo permissivo, né, que a gente falou, pode tudo, né? Aí a criança vai ter uma visão de Deus que Deus não tá muito aí para você. Isso. Tem o negligente, que é outra que Deus também não tá muito aí para você, porque os pais não estão presentes na vida do filho. A gente tem os extremamente controladores e rígidos, que são os autoritários. E a gente fala na live, se você quiser saber nuances, na live a gente fala das consequências disso para a vida de uma criança. E aí a gente falou também dos firmes, que existe amor incondicional, existe também limites. Sim. E hoje a gente vê que neste capítulo da autora, a ideia está muito ligada com os pais firmes. Então, eu parto do pressuposto que não tem como trabalhar
esses pilares da obediência, os pilares de amar a Jesus, de querer ser discípulo dele, se a gente vem de autoritário, se a gente vem de negligente, se a gente vem do permissivo. Então, o primeiro passo é fazer essa autoanálise. Que tipo de paternidade, que tipo de maternidade eu tô? Quando eu estiver alinhada com o firme, consequentemente, esses princípios acontecerão. De forma intencional, claro, mas eu acho que é muito difícil você ser um pai autoritário e você conseguir educar seu filho a seguir a Jesus por amor. Sim. Por quê? Vamos pensar no conceito de obediência. E aqui a gente começa a live com esse conceito de obediência, que eu acho que ele vai saborear todos os pontos que eu queria trazer aqui hoje. Obediência, ele é um fruto. Qual que é a árvore que gera obediência? A gente está falando de uma árvore do medo. A gente está falando de uma árvore do controle. Uma árvore que eu educo os meus filhos a ponto de que eles vão me obedecer porque eles querem me agradar. Porque eu crio eles para me agradar. Então eles vão obedecer a Jesus porque eu vou ficar feliz. Eu, mãe, vou, muito bem. Sim. Ou é um fruto do amor. Exato. A árvore do amor. E eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Quando eu tô vendo a obediência dos meus filhos, muitas vezes eu tô aplaudindo. Por que eu tô aplaudindo? Essa motivação, ela precisa ser avaliada. E eu acho que aí a gente tá dando um passinho para trás do capítulo e tá olhando para questões mais profundas, talvez até existenciais, não sei, psicológicas. Mas o que me move a educar o meu filho a obedecer? O que me move a educar o meu filho a amar a Jesus? Se eu tô partindo do pressuposto que é medo, ele também vai pegar isso. Agora, se eu como mãe, eu como pai, eu valorizo o meu relacionamento com Deus. Eu valorizo esse relacionamento com Ele. Isso vai ser saboreado na minha casa. De novo, pode acontecer de forma orgânica? Pode. Mas a autora dá dicas pontuais que são intencionais. Então, acho que a gente, partindo desse pressuposto, que tipo de paternidade e maternidade é minha? Qual que é o fruto da obediência? Quer dizer, qual que é a árvore do fruto da obediência? Eu acho que isso pode meio que delinear a nossa conversa hoje. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Só falar, tá um pouquinho de ruído na sua voz. Fica fazendo um barulhinho. Vamos tentar aqui, assim, ó. Tipo de televisão fora do ar, sabe? Tá, às vezes acontece isso. Tá melhor? E agora tá sem ruído. Ótimo. Ainda bem que eu falei, porque às vezes esse negócio é pior do que melhor. Eu tô com o pôr do sol aqui, ó, então essa iluminação é da janela. Fez sentido até agora? Sim, exatamente. Vamos ver de onde que vem essa motivação para ensinar nossos filhos a amar Jesus. Aí eu acredito que a autora, ela traz vários pontos. Aí eu organizei ele em 6 pontos. Ok. Obediência, a entrega, a amizade com Jesus, Jesus como exemplo. Aí eu coloquei um quinto que eu nem tô sabendo o que eu escrevi aqui. Mas o sexto é o perdão. Olha aqui as notas que eu fiz hoje, gente. Tá, deixa eu só. Eu vou ver que o capítulo tá na minha frente, o que eu quis dizer. Mas 5 pontos vão ter. Você vai tentar identificar o que você escreveu. Vou dar só um background. Isso é Rebeca lendo o livro, dando nota para paper de aluno, escrevendo um capítulo do mestrado e cuidando das crianças, levando o cachorro cortar o cabelo. Multitarefas. Multitarefa. Aí uma tem que sair mal, né? Não sabia que escreveu, mas acho que é um processo. Acho que escrevi process, que é um processo. Na questão da obediência, o que eu queria falar era justamente essa questão do fruto. Né? A obediência é um fruto. Então, a autora começa o capítulo falando de obediência. E para mim, ela fala da questão de obedecer por amor. Quais são os caminhos de obedecer por amor? Ela dá o exemplo de rigidez, obedecer por perfeccionismo. Ela dá o exemplo de só estar preocupado com a lei, tem que ser regra, sim. E ela dá o exemplo de por amor. E nós, como pais, mães, o ideal é a gente promover a obediência por amor. Tem um autor, ele é um teólogo, ele chama N.T. Wright. Eu tava vendo os stories dele, ele é um vovozinho britânico, coisa mais fofa, e a teologia dele é a teologia do reino de Deus. E eu fiz uma tradução do quote que eu acho que deixa esse ponto 1 perfeitinho. A obediência de fato surge naturalmente
não de uma ética forçada em nós, mas um senso de humildade que vem quando sabemos que não sabemos o caminho, mas confiamos que Deus sabe. Exatamente. E eu acho que esse é o emblema da obediência. O que eu estou ensinando meu filho na obediência? Eu estou ensinando que ele precisa entregar a vida dele para quem sabe, Para quem sabe. para quem resolve. Então, na formação espiritual, a gente corre o risco de querer a obediência a todo custo. Aí vem a árvore do medo, a árvore da... Ai, mas você não vai dar sorvete pra mamãe, mamãe vai chorar. Sim. Mas você não vai fazer igual seu primo? Olha como seu primo é obediente, bonzinho. Compartilhar é um valor importante. A gente compartilha porque a gente se importa com o outro. Que tal você compartilhar um pouquinho? Jesus compartilhou tudo com a gente. Outro tom. Então, essa motivação, ela é fundamental. A outra questão da obediência, que eu acho que pode ser... hoje a live tá cheia de recaps. Agora é um negócio aqui. Então, para mim, a obediência é esse o princípio. É obediência por amor. Mas ela é muito mais difícil do que soa. Sim. Porque às vezes a gente pode estar fazendo achando que é por amor, mas é por medo. Achando que é por amor, mas é por regra. Achando que é por amor, mas é porque eu escutei o sermão. Então, outro ponto que eu queria trazer, que para mim fez pensar na obediência, mas também saboreei esse capítulo inteiro. A gente pensa que nós seguimos a Bíblia. A gente sabe que a gente segue a Bíblia. A gente está numa live como ensinar seu filho a amar a Jesus, porque a gente confia na Bíblia. Só que a forma que a gente se aproxima da Bíblia impacta a forma que a gente se relaciona com Deus. Eu estava escutando o sermão no carro e o pastor falava assim: como que você chega para sua Bíblia quando você vai ler a Bíblia? Você chega para ser um livro de regras e condutas? Que muitas vezes é, né? O que a Bíblia vai me falar e vai me ensinar? Ou você enxerga a Bíblia como um encontro? Você vai estar passando tempo com alguém. É uma coisa muito mais ampla. Sim, muito mais. E eu acho que com esse princípio, a gente consegue entender qual que é o approach que eu tenho para educar meu filho na formação espiritual. Quando a gente está fazendo devocional, é um checklist ou é um momento que a gente vai passar com Deus, conhecer quem é Deus, praticar a vivência da presença dele? Sim. E eu posso entrar na saúde mental e falar os benefícios da saúde mental, os malefícios de criar um Deus que vai te punir. Isso tudo a gente falou bastante na primeira live que eu fiz com você, né? A live número 3. Então, eu acho que se você quer uma referência do que a gente está conversando aqui, essa live e todas as lives da série. Mas nesse conteúdo específico. Então, a questão da obediência para mim é essa, sabe? É amor, é relationship, é relacionamento. Relacionamento. Yeah. Podemos passar Sim, para o próximo? perfeito. Me faz lembrar, se vocês aí conhecem e quem aí não conhece, o livro Conhecer Jesus é Tudo, do Alexandre Bullion. Ele fala exatamente isso no primeiro capítulo. Que a importância de se relacionar com esse Jesus, que não é um monte de regras a ser seguidas, que se você for seguir regras sem se relacionar com Jesus, não vai ter sentido nenhum. É muito mais fácil seguir regras do que se relacionar, do que amar Jesus. Jesus quer o contrário, ele quer que você o ame, se relacione com ele, e a partir daí as regras, a obediência vai fazer sentido. E então ele fala exatamente isso que você falou. Então, conforme você foi falando, eu me remeti totalmente ao capítulo 1 desse livro, que é lindíssimo. Então, quem não conhece, leiam esse livro, Conhecer Jesus é Tudo, Alejandro Bullion. É muito lindo. E fala exatamente isso que a Rebeca falou. E eu achei muito legal o que você falou, né? Seguir a regra é mais fácil do que se relacionar. Sim, muito mais fácil, né? Você dá o checklist. Ok, tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo... Agora, se relacionar para daí, então, aquilo fazer sentido você fazer sentido você obedecer, é muito mais difícil, né? Me dá aí, o que eu preciso fazer, né? Me dá, o que eu preciso fazer? Agora, não, peraí, vamos tomar tempo juntos. Vamos nos relacionar, vamos nos conhecer. Isso demanda muito mais tempo. E é o oposto da entrega, né? Porque a entrega é você tá falando assim, tá, eu não tenho controle. Na verdade, o que eu tenho controle é muito pouco. Mas eu confio em quem tem o controle. Exato. E quem tem o controle me deu dicas, me deu soluções, me deu formas. E eu confio que este é o caminho. Porque ele sabe. É que nem você tá numa viagem e você tem um guia turístico, né? Você pode falar, eu li isso.
Mas quando você tá querendo aprender, você tava em Israel, você teve um guia, você tava na Turquia, esses lugares, você pode vir falar, eu sei disso. Ou você vai falar, não, eu sei que essa pessoa estudou. Ela sabe. Deixa eu aprender. Yeah. Deixa eu saborear. Sim. Eu sei que essa pessoa sabe mais do que eu. Quando eu sigo as regras, eu entro no processo do ego. Eu fiz. Check. Eu tô no comando. Eu vou agradar a Deus o suficiente, então vai dar tudo certo. E durante o capítulo a gente vê que muitas vezes não dá certo. E essa barganha, a barganha de tipo, se eu faço, Deus vem, que é uma barganha meio pagã, né? Né? Para os deuses pagãos que a gente entregava filho, entregava as coisas. Essa barganha põe as pessoas em parafuso. Por quê? Porque elas falam, eu fiz tudo certo. Como que deu ruim? Então Deus não se importa comigo. A questão é a motivação que você fez. A motivação, exatamente. A razão pela qual você fez foi para agradar a Deus. Deus já está grato de você. A questão é que na vida vai dar ruim. Vai ter hora que vai dar muito ruim. E vai ter hora que vai dar ruim, você sabe por quê? Foi alguma coisa que você fez. Vai ter hora que vai dar ruim, você sabe que foi o fulano que fez. Vai ter hora que vai dar ruim, você vai falar, eu não sei de onde vem esse ruim. Mas eu sei que Deus sabe. E eu confio. Perfeito. E eu acho que essa é a questão. Muito legal você falar do livro. Aí, a gente tá já falando do ponto 2, porque na verdade eles são todos emaranhados, que é a entrega. É uma das minhas palavras preferidas da jornada espiritual, que é o surrender. Surrender. Entregar. E é uma das coisas mais difíceis. E que é um tipo de pessoa que isso é mais difícil também? O ansioso. Porque o ansioso não consegue entregar. O ansioso fica, eu tenho que fazer, tem checklist, eu tô no comando, tá tudo certo. Ou perfeccionista, então. Perfeccionista também não consegue, tem muita dificuldade de entender esse processo de entrega. Mas o processo de entrega nada mais é do que você convidar Deus na sua vida a cada momento. É difícil, mas é simples ao mesmo tempo. É complexo isso, né? Eu tô falando do âmbito espiritual, que é uma coisa particular minha, que eu geralmente falo muito de saúde mental, mas esse livro ele é um convite para questões espirituais. E eu não sou teóloga. Então, o que eu tô falando aqui tem muito mais a ver com o que eu estudei, com o que eu vivenciei, e o livro, né? O livro é a fonte. Mas a entrega, ela é um processo que eu fui aprender depois de velha, assim, digamos assim. Que foi um conceito que eu pensei, cara, isso muda a chavinha nossa. Porque eu tinha essa relação de, tipo assim, se eu orar vai acontecer, eu só preciso orar o suficiente. Eu lembro que minha avó teve câncer. Eu era nova. Antes de eu casar, eu tinha 20 anos quando minha avó teve câncer. E pra mim era óbvio que ela ia ser curada. Óbvio. Meu pai é pastor. Meu pai ia contar a história de que ela foi curada pelas orações. Pra mim, tipo, era uma coisa tão nítida. Sim. Guess what? Ela morreu. Sim. De câncer. E aí que eu falei, cara, eu fiz de tudo que tinha que ter feito. Eu orei, eu acreditei. Como assim? Eu confiei. Foi meu primeiro grande desapontamento. Aí eu entendi. Peraí. Não importa. E a criança, ela vai sentir isso muitas vezes. Porque a gente ensina pra ela, só ora pra Deus, pede pra Deus. O Cris agora tá no drama. Muito engraçado o drama dele. Como Deus falou com Daniel e não fala comigo? Como que Deus falou com fulano na Bíblia e eu nunca ouvi a voz dele? Ele tem que falar comigo? O que eu faço pra ele falar comigo? Eu falei, filho, ora. Quem sabe Deus colocou esse desejo no seu coração que ele vai falar com você. Mas olha, eu sinto Deus falando comigo, não quando eu escuto literalmente a voz dele. Pra mim, quando eu tô angustiada, eu vou e leio a Bíblia, aquele texto fala comigo, eu sei que foi Deus que mandou aquele texto. Sim. Isso foi conversa pra escola hoje. Mas isso não é ele falar com você. Foi pra mim, na minha vivência. Mas agora, se você quiser muito que ele fale com você, pede pra ele. Se ele vai falar ou não, eu não sei. Mas não custa nada pedir. Mas ele quer estar com você. Tenha certeza disso. Você é very special. Aí ele entrou no drama. Eu não sou special. Ele quer falar comigo. Filho, sabe? Então você vê os dilemas das crianças. Ele quer literal. Ele quer, sim, ele quer literal. Deus. É a idade dele. Sim. Aí tem a Olivia de 10 anos que tem pensamento crítico, aguçado, e falando, não é por aí que funciona. Deus fala com a gente pela natureza, Deus fala pra gente pela Bíblia. Não é assim, Cris, sabe? Ela vai. Sim. Eu falo, filha, vamos criar espaço pra ele digerir a angústia dele. Ele quer a voz de Deus, então vamos criar esse espaço. Mas são os dilemas que as crianças sentem. E assim, o que ele tá dizendo? Eu quero ouvir Deus, eu quero ser special pra Deus. E eu achei muito legal, porque na cabecinha dele, Deus tinha que falar literalmente com ele. É o meu trabalho como mãe explicar que acima de tudo, Deus fala com ele já, mesmo ele sem perceber. Deus fala com a Bíblia. Deus fala através de pessoas. Deus fala através da professora dele.
Ele tem esse desejo. Então, essa jornada, para mim, é um momento de semear essa formação espiritual dele. A gente tem oportunidades preciosas no dia a dia. Eu posso... E é de falar uma verdade, Simone, não é um horário legal para eu responder essas perguntas. É tipo 8 da manhã, Sim. eu tô começando o meu dia, eu não tô com paciência. E o Douglas que responde essas perguntas, ele não tá aqui, ele tá viajando. Então, tipo, você fala, cadê o Douglas? Mas aqui é uma oportunidade de ouro que Deus tá me dando para trabalhar. Aí, para quem tá assistindo, eu me pergunto, que oportunidades que você tá tendo? Que a sua criança tá fazendo perguntas nas quais ela tá falando, eu quero conhecer mais a Deus. Sim. Elas acontecem o tempo todo. As crianças que crescem, especialmente no lar cristão, elas têm esse desejo. Sim. Cabe a nós nutrir esse desejo. E a autora traz vários exemplos, né? Vamos pegar um texto bíblico, isso é o nosso texto bíblico, uma promessa, né? Vamos orar junto. E eu acho que cabe a nós observar. Esse capítulo, ele traz vários princípios que para ler é muito legal, mas a minha ideia é o seguinte, o que funciona para mim? Para o meu tipo de criança, porque às vezes a minha criança já segue regras naturalmente. Belezinha, mas por que ela segue regras? Foi porque um dia ela me viu brava com o irmão mais velho e agora ela tem medo de me desapontar? Ou porque ela sabe que realmente seguir a regra vai ser melhor. Estudar o piano por 10 minutos, amanhã ela vai estar mais... Dormir cedo, comer saudável, ir sábado na igreja, domingo na igreja. Os 10 mandamentos, o sermão da montanha. São valores... aquela questão, né? Fazer o certo pela motivação errada. Fazer o certo pela motivação. Qual que é a sua motivação por estar fazendo o que você está fazendo? Por seguir a regra, por seguir o mandamento? Né? Dando o exemplo do mandamento, você está seguindo para ser salvo, a sua motivação é errada. Não é? Porque não tem nada que você pode fazer para ser salvo. Nada, não tem nada que eu possa contribuir para minha salvação. Então, é a coisa, fazer a coisa certa pela motivação errada. A gente quer trabalhar a motivação da criança, né? A motivação, o porquê ela faz o que faz. Sim, você tá com fruto, mas qual que é a árvore? A gente volta para... Aí, a questão, o meu número 3, que eu tô seguindo a ordem cronológica, mas com os valores que foram puxando para mim. É a amizade. A amizade com Jesus. Primeira coisa para o meu filho ser amigo de Jesus, se eu tô querendo ensinar o meu filho a amar a Jesus, quem tem que ser amigo de Jesus primeiro? Moi! Então essa é a primeira, para mim é check. Sim. Você quer... Porque na vida de uma criação de filhos, a frase faça o que eu digo, faça o que eu não faça o que eu faço, não funciona. Não funciona. Eles geralmente fazem o que a gente faz, não o que a gente diz. Sim. Ou eles começam fazendo o que a gente fala, mas se eles verem a discrepância, quando eles forem ficando mais velhos, isso vai ser um problema muito sério. Não, isso vai ser o que afasta eles da igreja totalmente, de Deus, é a hipocrisia, né? Meus pais falam isso e não vivem isso. Então, o que mantém um adolescente, um jovem na igreja, é ele ver que o que o pai e a mãe faziam em casa é o que eles fazem fora de casa. O que o pai é em casa é o que ele prega na igreja. E isso vai falar muito forte para os filhos adolescentes. Com certeza. Com certeza. E quando a gente lida na adolescência, chega na adolescência, é provavelmente um bicho de 7 cabeças? Mas eu acho que a gente tem que também aprender a criar os espaços para manter essas relações, achar as novas formas de se relacionar. Sim. É hora de escutar ou é hora de saber ficar quieto? Eu não cheguei ainda, você tá aí, né? Você sabe os esquemas dos paranauês. Yes. Mas eu acho que essa questão que você está falando do comparar. Então, primeira coisa, a amizade começa com os pais sendo amigos de Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso amigo, é para ele que a gente recorre quando a gente está com problema. E aí a gente vai ensinando as crianças que este é o caminho. Jesus, ele é seu Deus e ele é seu amigo, ele é essas duas coisas, porque ele quer passar tempo com você. Ele quer te ajudar. Aí a autora, ela fala de como a gente pode ensinar nossos filhos nos cultos de terem os próprios cultos. E eu acho muito legal isso. Rê, continue rapidinho. O João chegou da escola com os amigos para fazer trabalho. Claro. Deixa eu ali rapidinho falar com eles que estão falando muito falando. Continue, por favor. Da onde você parou aí? Da onde eu te parei? Aí, gente, o Simone tá ali, ó. Ela já volta. Olha que linda essa lareira de fundo. Adoro lareiras. É o seguinte, eu tava falando sobre amizade. Então, a autora fala sobre como desenvolver o culto pessoal da criança.
A gente fala muito de culto familiar, mas uma coisa que a gente pode fazer é ensinar a criança a ter o próprio cultinho dela, sozinha, o momento dela. Então, para uma criança da idade do Cris, por exemplo, ele lê. Eu posso falar para ele, olha, leia esses 2 versinhos e escreve uma coisinha que você achou. É guiado, claro, né? Ó, lê. Alguém aí já viu o aplicativo bíblico? Que tem as historinhas? Você pode falar, ó, tá no iPadzinho aqui. Se você usa telas, lê essa historinha. Depois me conta o que você achou. Na idade da Olivia, que ela tá com 10 anos, ela já pode seguir um devocional para ela no momento dela. Então a gente cria o espaço, motiva dentro da casa, para a criança ter o próprio culto dela. Isso ajuda ela a se desenvolver espiritualmente. Vou aproveitar que Simone tá aqui e perguntar para vocês. Vocês que leram esse capítulo, ou não leram esse capítulo, o que funciona para vocês, se vocês quiserem colocar nos comentários, para ajudar os seus filhos a serem amigos de Jesus? Tem alguma coisa que vocês fazem? Que você fala, isso funciona muito na minha casa, eu acho que isso ajuda meu filho a querer ser amigo de Jesus. Eu acabei de jogar a pergunta pro pessoal, Tá. o que eles acham, mas eu não tô vendo nenhuma resposta ainda. Eu perguntei o que eles fazem, porque eu falei de criar o hábito do seu filho ter o próprio culto. Sim, nossa, isso é perfeito, perfeito. E eu tava explicando que para a idade do Cris é um jeitinho, para a idade de Olivia, e para o João é outro jeito já, Sim. né? O que ele faz um culto só dele? Ele faz o culto dele, ele faz um culto agora com um amigo. Eu vi no E ele, então eles combinaram, todos os dias 6h20 da manhã eles se encontram, eles leem 2 salmos, eles comentam sobre o que eles leram, eles oram juntos, mas mesmo assim eu falo, filho, você tem que ter o seu quiet time com Jesus, o seu momento a sós com Jesus. Então que ele vai orar, que ele vai ler o devocional dele, ele lê um texto da Bíblia, e isso eu incentivo nele desde, deixa eu ver, uns 7 anos. Desde uns 7 anos eu já fui desenvolvendo isso nele, dele ter o momento a sós com Deus, independente de mim. Eu fui assim, sabe, desgrudando ele da minha asa, de fazer o culto só se eu fizer, sabe? Então, tipo assim, não, se eu não estiver aqui, você tem que continuar por você mesmo, né? Então, isso é fantástico. E é simples, você não precisa de muito. Tipo, pro Cris, ele pode ler uma historinha no app, do aplicativo da Bíblia, ele pode ler 2 versículos e fazer um resuminho dele. A Olivia tem um devocionalzinho dela que ela gosta. Sim. Então você vai achando o que funciona. E claro, tem que ser, eu sugeriria que fosse uma conversa. Tipo, ó, a mamãe quer que você separe 5 ou 10 minutos do dia. O que você quer fazer? A gente pode fazer X, Y, Z. Ah, eu prefiro ler um devocional. Tá, então a gente começa com o devocional. Porque a gente tá criando o hábito. A gente está desenvolvendo esse hábito da criança querer passar tempo com Jesus, porque Jesus é o amigo. Exato. Então, acho que é isso que a autora fala. Culto individual, achei fenomenal. Passando para o próximo, que é Jesus é o exemplo. Você tem alguma coisa que quer falar do Jesus? Da amizade com Jesus? Eu não, acho que aí, outra coisa que eu talvez acrescentaria é que, assim, é colocar Jesus no seu dia a dia. Você tá precisando, você tá com dificuldade na prova? Fenomenal. Você entendeu? Sabe, no dia a dia da criança, porque a gente tem a mania de menosprezar muitos problemas das crianças. Ah, mas é criança, mas aquilo é o mundinho delas. Então, assim, você tá com dificuldade na prova, você tá com dificuldade de fazer alguma coisa, você sentiu vontade de agradecer, coloque Jesus. Então, eu já contei em alguma das lives aqui um momento em que o João tava no banco de trás tentando abrir o iogurte e não conseguia abrir sozinho. Sabe aqueles, né, garrafinhas? E ele não conseguia, ele tinha 4 aninhos. Nós estávamos viajando. E aí ele não me pediu ajuda, ficou quietinho assim. Aí Jesus me ajudou a abrir o iogurte. Eu orei e Jesus me ajudou. Cara, isso para uma criança de 4 anos, isso é relacionamento, isso é você criar amizade. Eu precisei de um amigo, ele veio e me ajudou a abrir a tampa do iogurte. Não é muito fofo isso? Então, até hoje, ele fala disso. Você lembra, mamãe, do dia que Jesus me ajudou a abrir a tampa do iogurte? E a fé tenra da criança, ela acredita de uma forma que mais tarde a gente começa a duvidar, mas a criança tem essa ternura. Foi Jesus, sim. Sabe? Não tem outra explicação. Não tem? Lógico eu pedi, que foi. Não, ele ajudou. Não. E ela tem essa fé natural. E eu acredito que Deus está ali nesses momentos realmente alimentando essa fé. Ele Na verdade, Rê, as crianças, elas já têm essa fé natural. Essa fé audaciosa, como ela fala aqui em um dos capítulos. A gente só tem que continuar alimentando isso. A gente tem que tomar cuidado para não matar isso. Porque a criança já tem nela.
ela tem certeza que Jesus vai ajudar ela tem certeza que Jesus vai, sabe? A gente tem que cultivar, né? E ir desenvolvendo, né? Com Talvez Jesus vai certeza. responder na hora, talvez ele vai falar, espere um pouco, talvez ele não vai responder do jeito que você está esperando, do jeito que você queria, mas também é uma resposta de Deus, também é uma bênção, mesmo que venha diferente. Então, tudo isso a gente vai, né? A criança vai tendo essa amizade com Jesus. E você vai caminhando com ela na maturidade dela. Se você vai acompanhando a criança, você não tem expectativas da criança que ela seja um adulto, que ela tenha uma formação espiritual robusta. Você vai encontrar onde ela está, né? Você encontrou o João onde ele estava. Se você fosse uma pessoa racional, até parece, foi você, foi essa força. Ai, João, para de ser bobo. Muito bom. Não, maravilhoso, ele te ajudou. E ele vai continuar te ajudando. Sim, exatamente. Eu acho que é muito bom. E aí a gente tem o Jesus como exemplo. Ele vira a nossa referência. A gente não é o vizinho, não é o primo, não é o irmão mais novo, não é o irmão mais velho. É Jesus. O que Jesus faria? Como que Jesus lidava com esse tipo de problema? Vamos na Bíblia. Tem alguma história de Jesus? Tem algum personagem bíblico que passou por isso? Vamos analisar. E aí, essa vivência bíblica vai entrando na nossa vida. Vai entrando. Olha, tem uma história bíblica que eu acho que lida muito bem com esse problema que você está lidando. E o Espírito Santo vai guiando a gente se a gente se entrega para mostrar as histórias. Tipo, mas, por exemplo, se a pessoa tá com medo, uma história mágica é a história de Davi. Sim. Enfrentando Golias. Ele foi corajoso. E eu não acho que ele pode ser que ele era destemido, mas eu acho que ali houve um preparo fenomenal para que Davi estivesse pronto para enfrentar Golias. Ele matou o leão, ele cuidou das ovelhas, muitas ovelhas. A gente sabe de duas histórias, o leão e o urso, né? Mas a gente sabe que era a vida dele proteger os seus. Ele já estava com a habilidade, provavelmente, da pedrinha. Ele entendia que, provavelmente, que uma pedrinha batendo na testa deixava o animal tonto. Então, talvez o ser humano também ia perder o equilíbrio. Deus preparou ele. E é interessante a gente ensinar isso para os nossos filhos. Não é um passe só de mágica. É um relacionamento. É um processo. E eu acho que aí entra Jesus sendo exemplo. Ele é a nossa referência, só que a gente também entende como ele trabalha na vida das pessoas lendo a Bíblia. Deus prepara a gente para a nossa missão, a vida inteira. Se a gente for olhar para a nossa história, a nossa contribuição para o reino de Deus, ela é um processo. Ele vai mostrando para ele. E o Douglas fala, né? Deus usa pessoas, eventos e circunstâncias. Porque é fato. E eu vejo isso na história de Davi. Ele usou pessoas. Ele usou a questão de Davi enfrentar pequenos Golias pela vida dele. Sim. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos que é um processo para a vida. Sim. Os problemas deles são grandes, sim. Mas para Jesus não é nada. Então a gente não está diminuindo o que eles estão vivendo. A gente está falando... eu adoro aquele exemplo. Tipo assim, para mim a montanha é enorme, para Deus não é, né? Sei lá, entregue esse grande problema para o seu Deus que é ainda maior. Uma coisa assim. E a gente usar Jesus como exemplo, eu acho que não é só usar ele como exemplo, que é a principal, mas é procurar essas referências que podem ser muito valiosas e viram uma chavinha na cabecinha da criança. Sim. E aí eu acho que entra uma questão também que é Jesus sendo o nosso exemplo, a gente também precisa ser um pouquinho mais como Jesus. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser um mau exemplo para os nossos filhos, que eu acho que esse é o grande problema. Às vezes a gente espera deles o que a gente nem consegue fazer. Nossa, então acho que isso é incrível. Nossa, eu tenho pensado muito nisso, né? Em como a gente às vezes exige da criança uma coisa que nem a gente entrega. Não é verdade? Continua, não queria te cortar, mas fala aí. É que eu quase falei. Eu queria que você falasse, me conta exemplos, mas talvez você não... eu quero ver mais. Não, deixa eu pensar. É que não tá vindo nenhum exemplo assim na hora, mas... Mas às vezes, o quanto a gente exige deles, principalmente eu tenho exigido do João como adolescente, condutas e que ele não... por exemplo, ok, veio um exemplo aqui, influência. Eu tenho batido muito na tecla com ele, dele ser a influência para os amigos. E dele não ser influenciado. Pensando na questão de influenciado para o mal, né? Então, filho... não ser influenciado para o mal, se você vê que esse amigo não está sendo um bom amigo. Eu não sei aí, Rê, mas aqui tá um negócio de vaping nas escolas assustador.
Então, a gente tem conversado muito com ele sobre isso. Filho, você tem que ser a influência. Ele fala, mamãe, eu falo pra eles, eu pego, eu quebro os vape deles. Acredita que ele quebra? Ele fala, você vai ficar com pulmão de velho e não sei o que. Eu falo, filho, Errado ele não ele sabe fala, falar isso. ele fala, você vai ficar com pulmão de velho. Ele fala, não sabe? Ele pega os vaping, quebra. Eu falo assim, mas até quando você vai aguentar isso? Porque oferecem pra ele, né? Então eu falo, você tem que ser influência, você não pode ser influenciado. Aí eu paro e penso, bonito, né, Simone? Você vive sendo influenciada. Você vive sendo influenciada. Por mais que seja influência pro bem, né? Porque eu busco seguir pessoas que me influenciam pro bem, a gente está sendo influenciado o tempo todo e eu fico falando pro menino de 14 anos para ele não ser influenciado. Então, e ele tá na assim, fase que ele que a valorização externa é a mais importante da vida dele, que são os amigos, né? Sim. A fase do adolescente, tipo assim, o que eu faço com os meus amigos é o shift dos meus pais são super-heróis, para os meus amigos são as melhores pessoas do mundo e as mais importantes. Não sei se ele já tá nessa fase, mas é uma fase natural do adolescente. Ah, sim, total. Essa fase dos amigos, essa fase do querer pertencer ao grupo e o cabelinho, né? O cabelo da moda e não sei o quê. E eu fico assim, ai, mas Simone, então aqui o pulmão de velho, ele já tá ligado nas consequências físicas, o que é ótimo. Eu acho que você deu um exemplo fenomenal. Eu sigo uma psicóloga chamada Cláudia alguma coisa, desculpa, esqueci o last name dela. Mas ela fala sobre adolescentes. E é muito interessante que ela sempre toca na tecla relacional. Sempre. Se fosse resumir tudo que ela fala, é tipo assim, você tem que passar tempo com seu adolescente. Você tem que criar espaço. Para de bater de frente e se relaciona com seu filho, com a sua filha. Sim. Escuta dele. Ensina ele os malefícios da droga. Sim. Ensina o que pode acontecer. Mas crie espaços para eles processarem com você, talvez, o desejo. Hoje eu senti a pressão. E no mundo ideal, que é muito difícil, nossos filhos chegaram pra gente e falaram, nossa, hoje a gente foi no lugar, foi muito difícil falar, não, me ajuda, mãe. Porque tá difícil. E a gente reagiria assim, como que eu posso te ajudar, filho? E você tá morrendo por dentro, mas você tá ali. Tem que falar, você vai! Que seria não, se a gente reagir assim, aí você já perdeu. Ontem... total confiança. Perdeu total confiança, ele não vai querer falar com você de novo. Ontem, inclusive, a gente estava no carro, eu tive que correr para o sul de Calgary, quase uma hora de distância do passaporte para fazer o passaporte. Aí corri para o sul de Calgary e, cara, no carro é um tempo para conversar com os filhos que é fenomenal, né? E aí foi tão engraçado, Rê, porque o João, assim, aí eu começo a perguntar, né? E assim, e mantendo a pose, né? Mantendo ali eu chamo de cara de não estou impressionada, né? Cara de parede. E ele assim, e aí, filho, do que vocês conversam com seus amigos, né? Vocês conversam, do que vocês conversam? Ah, de tudo. Aí, você conversa de menina? Aí ele, eu ensino eles, né? Ensina eu ensino eles. Eu falei, você ensina o quê? Aí eles, porque eles não sabem approach, eles não sabem chegar na menina. Aí eu, e você sabe? Você aprendeu o quê? Desculpa, ele ensina chaveco para chaveco brasileiro para os amigos canadenses, entendeu? Então, eu falei assim, e aqui? Você aprendeu aonde? Você aprendeu de quem? E eu fico assim, ele não sei, mamãe, é natural. Aí eu, menina, olha. E você se manteve plena. Eu falo, filho, mas aí eu faço as perguntas, né? Ele, não, aí ele às vezes fica sem graça, às vezes não fica, porque eu sou assim, aquela mãe bem, né? Quando eu pergunto mesmo. E aí ele, não, mamãe, não, fica assim. Mas sabe, é você abrir esse espaço de conseguir conversar e dialogar. Você tá falando pra ele, eu me importo com você. Eu me importo com você, sabe? Me conta, eu tô aqui por você. Eu tô aqui, me conta mais. Como que é seu dia? Quais são os seus problemas? Isso pode ser nutrido desde cedo, né? É uma conversa que você... Mas se você não tem ainda, crie espaços. Mas ele não quer conversar comigo. Pergunta pra ele o que ele quer fazer com você. E nessa, você tá sendo um exemplo pra ele de Jesus. Porque Jesus quer se relacionar com a gente. No final das contas, pra mim, a palavra-chave é relacional. Relacionamento. Tanto nós com os nossos filhos, quanto nós com Jesus. É triângulo, né? Eu, Jesus, é o meu filho com Jesus. Sim.
E também, né, Rê, você imagina que coisa cansativa um relacionamento em que sempre está sendo cobrado coisas, em que sempre está sendo dado sermão, um relacionamento em que sempre está sempre falando sério. Não, o relacionamento ele é criado assim nesses momentos, né? Principalmente nesses momentos de risada, de, sabe, de conversa do dia a dia, de música. Você gosta dessa música, sabe assim? Então você vai criando esse relacionamento para quando você tem que vir com a coisa séria, ele vai parar para te ouvir. Então, e ele sabe que você está falando de um lugar de amor, de se preocupar com ele. Ele é o foco. Essa que eu acho que é a grande sacada também. E você também está criando espaço para a criança expressar com você, o adolescente expressar com você o bom e o ruim. Porque se a gente espera perfeccionismo dos nossos filhos, não é que eles vão errar. É que eles não vão compartilhar com a gente que eles vão errar. Porque a gente não é tolerante. Agora, se eles cometem um erro e eles se sentem confortáveis de vir falar pra gente, aí que a gente pode usar Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus, como que Jesus lida? E aí, eu acho que vem a questão do, tipo, Jesus me escuta. E se eu peço desculpa, ele me perdoa. Então, quando meu filho cometer um erro, como que eu vou reagir? Vou dar um castigo do tamanho da semana porque eu tô desestruturada, porque eu já sei do meu filho? Que, tipo, porque a gente desestabiliza tão fácil que quando o nosso filho comete um erro, a gente já vai, o que eu fiz de errado? Ai, mas você já começa a ser autorreferente. Não, mas eu acertei aqui, não pode ser que... Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. A gente é responsável pelo prefácio. Sim. Aí ele vem em conta, como que eu vou reagir? Eu vou negligenciar? Eu vou falar, tudo vale, você é adolescente, ser permissivo. Eu vou nem me importar que eu negligente. Eu vou ser autoritário e vou falar, agora você vai ter tal consequência por X meses. Falar, filho, vamos conversar? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que você acha que te levou a fazer isso? Você tá sentindo bem? Não, não tô. Por que você não tá sentindo bem? Porque teve isso. A primeira coisa que a gente pode fazer, vamos orar a respeito? Vamos pedir pra Jesus pra ajudar a gente nessa conversa, que acho que é uma conversa difícil pra gente. Traz Deus, traz Jesus pra conversa. Tem formas de resolver os conflitos. E você não tá falando, eu passo a mão na sua cabeça, você tá falando, eu sei que é errado. Você já tá lidando com as consequências do que é errado. Como que eu posso te ajudar? Essa foi a primeira vez. Essa vai ser a consequência da primeira vez. Se acontecer de novo, você entende que vai ter que ser uma consequência mais severa? Entende. Por que você acha que tem que ser uma consequência mais severa? Vamos combinar uma consequência se isso já acontecer de novo? Você acha que... E traz pro diálogo, pro relacional. Muda tudo. Porque você tá trazendo a criança pra autorresponsabilidade. Você tá mostrando... E no geral, quando a criança erra, ela vai ter consequências do erro dela. Se ela não estuda, ela não vai bem na escola. Se ela não vai bem na escola, tem consequência. Ou ela repete de ano. Então, a gente precisa olhar pro problema que o nosso filho tá enfrentando e usar a regulação emocional. Take a step back, dá um passo para trás. Tá, eu sei que eu tô tendo todos os sentimentos. Eu sei que eu não tô bem, mas eu preciso resolver isso fora daqui. Se eu não tô bem para conversar com meu filho agora, deixa eu resolver o que tá dentro de mim primeiro. Sim. E eu volto e foco nele, porque o foco é ele, não sou eu. Isso precisa estar muito claro. Quando a gente tá educando nossos filhos para serem discípulos de Jesus, a gente tem que ter uma regulação emocional, porque Jesus tinha regulação emocional. E tem até hoje. A gente precisa tirar o nosso ego do caminho e entregar para quem resolve. Tem muitas nuances do que a gente está conversando aqui, mas eu volto a apertar na tecla do relacional. Quem que é o adulto, quem que é a criança? Quem que é o adulto, quem que é o adolescente? Aí a gente entra no... Eu lembrei qual que é o número 5, é problema. Ah, problema. Não é problema. Eu escrevi progress, problema. Não, problema. Porque, mas antes de falar do problema, eu queria pular pro próximo, que eu acho que tem um gancho legal, que é o perdão. Ah, ok. Uma das coisas, tá tudo bem a gente diz o exemplo? Você tá? Sim, claro, sim. O perdão. A autora, ela fez muito bem a questão da importância de perdoar, mas eu acho que é uma questão mais geracional. Uma coisa que ela não falou, ou se ela falou, minha atenção não tá das melhores. Ela falou da gente ensinar nossos filhos a perdoarem e a pedir perdão. Mas ela não falou que nós precisamos pedir desculpa para os nossos filhos quando a gente erra. Isso é uma coisa mais nova que a gente faz, né? Coisa mais nova que a gente tá falando de psicologia. Então, acho que a época que ela escreveu o livro, talvez nem passou na cabeça dela, que é um livro mais antigo. Mas hoje a gente sabe da importância da gente pedir desculpa pro filho. Isso é
transformador. Yeah. Para eles e para nós. Quando você pede desculpa pro seu filho, vamos supor, o clássico. Meu filho cometeu um erro, eu gritei. Clássico. Claro. Ninguém nessa live, nós duas nunca fizemos isso. Nunca. Nunca levantamos a voz dos nossos filhos. Eu gritei, eu saí do controle. Eu me exaltei. Meu filho ficou assim, ficou ressentido, ficou bravo. Eu me toquei do que eu fiz. Cara, eu pisei na bola. Tinha uma oportunidade incrível. Beleza. Agora vai ter... Não, eu não vou catastrofizar. Vou falar, vamos resolver o problema. Filho, desculpa. Eu não tava pronta para o que você me falou, mas não é culpa sua, é culpa minha. Não tô tendo um dia bom. Tenho problemas que não tem nada a ver com você e eu acabei despejando em você. Você me desculpa? Eu vou tentar não fazer isso mais. Chances são que eu vou fazer de novo, mas eu prometo que eu tô tentando. Claro, mãe. Não tem problema não, eu entendo. Eu sei, você trabalha muito. Ou, tá bom. Qualquer que seja a reação. Eu me emociono porque é tão poderoso esse momento. Porque a criança vem e ela te vê. Minha mãe é humana. Minha mãe erra. Ela pede desculpa. Pra mim, essa é uma das coisas mais poderosas que a gente pode ensinar pro nosso filho, pra nossa filha, pra eles estarem dispostos a pedir perdão e perdoar. No estilo autoritário, ninguém pede perdão. Porque o pai nunca vai errar. Ele gritou com razão. O filho desobedeceu. No firme, a gente entende que existem limites por todos os lados. Eu tô fazendo referência à live 3, tá? Pra quem não tá... O firme autoritário. É o capítulo 3 do livro. Quando eu convido esse espaço para pedir perdão, a criança ela entende que existe um processo de reparação. Quando a gente tem um pecado, a gente precisa entregar para Jesus o pecado. E é aí que a gente precisa ensinar nossos filhos que a gente tem um Salvador e a gente precisa de Salvador porque a gente tem pecado. Essa é fundamental nossos filhos entenderem que o nosso pecado não bate com uma relação com Jesus. Não é que a gente nunca vai ter pecado aqui na Terra, mas a gente vai tentar. Eu acho que é aquela ideia, tipo, eu sei que talvez eu ainda grite, mas eu vou continuar tentando não gritar. Exato. Nossa, perfeito. Porque aí eu sei que eu tenho em mim. E eu sei que a criança vai ter nela tendências. Cada um de nós sabe as tendências dos nossos filhos. Alguns dos nossos filhos têm tendências pecaminosas para, quem sabe, um ego. Para outros é insegurança, então mente. Tem vários pecados que nossos filhos podem estar fazendo. E a gente precisa entender a natureza dessa pecaminosidade e tentar ajudar essa criança a entender de onde vem para lidar com as questões. Mas cabe a nós também descrever para elas que algumas coisas elas precisam continuar tentando, mas talvez só vai ser resolvido no céu. Mas esse processo fundamental é pedir desculpa. Falar, Deus, me ajuda. Jesus, eu sinto muito. Me ajuda. E aí entra de novo na entrega, na obediência. Em todo o ciclo de caminhada com Jesus. Então, para a gente ensinar direito o que é pedir perdão para os nossos filhos, a gente tem que estar disposto a fazer esse processo. E não, uma coisa que a gente faz nesse perdão, que eu acho que é uma das piores coisas. Perdoa agora e abraça. Dá um espaço para a criança processar o perdão. Não força o perdão. Dá 5 minutos para a criança. Você quer resolver logo, você abraça e beija, acabou. Esse aí é um exemplo ótimo do que a gente exige dos nossos filhos e nem a gente consegue fazer. A gente acabou de perdoar por décadas. Sabe? Nossa, às vezes demora pra gente conseguir perdoar alguém. E vai demorar mais ainda pra você conseguir, às vezes, ver a pessoa, quem dirá abraçar a pessoa. E aí você quer que seu filho, não, perdoa, já abraça, já fica junto. É que nem eu emprestar, né? Empresta o brinquedo pra amiguinho, mas a gente não empresta nada nosso. Você tem que emprestar, mas eu não vou emprestar a minha bolsa. Tá vendo os exemplos? Eles vão aparecendo, né? É perfeito. Agora, outra questão, que é uma questão que eu acho que eu talvez já tenha falado na outra live, mas eu tenho... E a autora tem um texto sobre isso, sobre o perdão superficial. Uhum. A dona fala isso, tipo, com frequência... Deixa eu ver se eu grifei. Não grifei, mas ela fala da coisa do perdão superficial, que a gente espera tanto perdão que a gente, tá bom, já perdoei. E não resolve. Ah, entendi. É o perdão que promove a restauração. As duas partes são importantes. E eu sinto que muitas vezes a gente escuta muito a graça barata e o perdão barato. Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. Mas às vezes o negócio tá cozinhando dentro de você.
E a pressão de perdoar atrapalha o processo de se curar. Então a gente tem que ser cauteloso. Quando a gente vai liberar perdão, se é um perdão barato, que eu vou falar, não, já perdoei, agora eu tenho que ficar quieta. Não, talvez eu não tenha perdoado ainda. Vamos entender por que eu não perdoei ainda? E fazer esse trabalho interno que é fundamental. E para mim, é muito difícil essa coisa de liberar perdão, porque Jesus, ele me perdoa mediante um pedido de perdão meu. É um perdão condicional. O amor não é condicional, mas o perdão ele é. Concorda? Uhum. Tipo assim, ele tá pronto para dar o perdão na hora que eu pedi. Eu acho que nisso a gente também pode tentar copiar um pouco a Jesus. Eu sei que a gente perdoar sem a pessoa pedir perdão é libertador. Mas cobrar isso de todo mundo, eu acho que é um pouco injusto. Acho que tem pessoas que têm muito mais facilidade de perdoar. Outras pessoas vão ter mais facilidade se houver uma conversa, se houver uma reparação. E eu acho que há muitos tons de cinza neste processo, que se a gente colocar um chapéu, perdoa e acabou, a gente acaba não entendendo as dinâmicas e trabalhando o que precisa ser trabalhado. Deus pode me dar um coração perdoador logo de cara? Claro que pode. Mas se ele não der porque eu não tenho fé, talvez seja um processo a ser trabalhado. Então, eu olharia caso a caso. Sim. Caso por caso. Porque relacionamentos são complexos. E Jesus perdoa a gente com facilidade porque ele criou a gente. Eu não criei minha vizinha que coloca lixo na frente. Então, a gente tem essas comparações. Às vezes a gente se dá créditos, mas parece que no perdão a gente espera de nós algo sobrenatural. Então, a cautela que eu dou aqui é, não tô falando contra o perdão. O perdão é maravilhoso. Sim. Não tô falando contra a restauração. Mas eu tô convidando a gente a fazer uma análise um pouquinho mais profunda, de caso a caso. Então, se você é uma pessoa que tá lidando com uma forma dificílima de perdoar, você fala, não, mas eu já perdoei, eu não tô conseguindo perdoar. Tenta entender por que você não tá perdoando. Que parte do perdão que não tá acontecendo naturalmente pra você? Você precisa conversar com a pessoa? Você precisa de um pedido de desculpas? Você precisa pedir desculpa? Ou, mais ainda, você precisa passar mais tempo meditando a respeito? É um trauma? E outra coisa, essa coisa de liberar perdão, muitas vezes, coloca a vítima no perdoar, mas o vilão, a pessoa que foi ruim, sai bem. Às vezes é esse ressentimento. Eu vou ter que perdoar essa pessoa. Sim. Vai sair tudo. Então, é trabalhar isso também. E a gente que é da área da psicologia, a gente sabe que às vezes um processo terapêutico também pode ajudar nesse processo, entender, etc. Mas eu acho que a parte principal que eu queria pontuar é ensinar nossos filhos o modelo de perdão, mas criar espaços para eles irem por um processo de perdão e não trazer o shaming. Não perdoou? Olha, se você não perdoar, a oração do Pai Nosso é perdoa os nossos pecados. Aí a gente vem com a culpa e já corta todo o trabalho que a gente fez até agora. Já vem com sermão. Aí ele perdoa por medo. E não porque ele passou por esse processo de digerir, de perdoar. Eu já ouvi de uma mãe mais madura o seguinte: eu me nego a pedir perdão para os meus filhos, porque eu sou mãe. Uhum. Eu não, como foi que ela falou? Eu não aceito que eu errei. Porque mãe, mesmo que, tipo assim, mesmo que eu tenha errado, filho tem que entender. Fala um pouquinho disso. Filho vai ter que lidar de qualquer jeito com mães traumatizantes. Porque ele vai ter que lidar. Agora, quando você não reconhece que você errou e que você é uma mãe com limites, você tá beirando a mãe autoritária, certo? Uhum. É aquela mãe que não erra. Mesmo errando, ela tá acertando. E é aquele desejo de estar no poder e na autoridade. Infelizmente, quando a gente entra nesse papel de eu sou mãe, mesmo eu errando, vocês têm que entender. Eu não tô convidando vulnerabilidade. Eu não tô convidando diálogo. Eu não tô criando espaço para falar, filho do céu, eu tava tentando acertar, mas eu errei, desculpa. Ou como é que você se sente em relação a isso? Eu não tô criando espaços para diálogo e para crescimento. Aí a gente pensa, Deus faz isso? Ó, eu sei que é claro que ele não erra. Mas ó, eu sei que você tá sofrendo, mas eu sou Deus, você vai ter que entender. É um paralelo. Sim. O que Deus faz? Ele se torna humano, ele vem, ele cuida da gente. Ele se diminui à nossa altura. Uhum. Para fazer a gente entendê-lo. E eu acho que esse é o papel da mãe. Ela precisa andar a milha mais como mãe, não o filho. E pode ser de um orgulho. Aí eu perguntaria para essa mãe, por que você não quer? Qual que é o seu medo? Se você falar que você errou. Qual que é o pior que pode acontecer? Se você falar, cara, eu realmente errei, eu não fui perfeita como mãe. Mas não existe mãe perfeita. Então acho que vem mais um desejo de manter o ego. E eu acho
vem de uma geração mais antiga também. A gente não pode esquecer que a educação ela foi mudando com a cultura, com o TikTok da vida, né? Com Então, certeza. e eu acredito que a gente hoje em dia tem muito mais pais permissivos como uma resposta ao autoritarismo das gerações anteriores. Com certeza. Não que a gente não tenha pais autoritários hoje, mas eu acho que foi para um pêndulo extremo. Foi. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. E assim, como eu sei quem foi a pessoa que falou, Você tá assistindo? Não tá, Tô brincando. mas quando a pessoa me falou isso, eu fiquei pensando e também pensando assim, talvez a reação do filho, da filha, né, dela, seria de se eu como mãe peço perdão agora, já que tenho filho, já para os filhos já adultos, o que eles vão pensar de mim, sabe? Eu senti muito essa questão, O entendeu? medo de sair do pedestal? Exato. Então vamos lá. Principal falar sobre coisa. O filho adulto precisa tirar o pai do pedestal. O filho adulto precisa tirar a mãe do pedestal para formar a nova família dele. Eu vou falar porque talvez um pouco, vou receber um pouquinho de hate. Na minha concepção, família primária, na família tradicional, pai, mãe e filhos. Avós são família estendida. Tios são família estendida. Eu não coloco tudo no comboio de família. Então, para a família ser saudável, a nova família, mãe no pedestal atrapalha. Pai no pedestal atrapalha. Porque eu acabo convidando eles para as coisas que não dizem respeito a eles. Ou quando eu tenho problema com a minha esposa, a minha mãe que é uma boa mulher, deixa eu lá chorar com ela. Ai, meu pai que é um bom marido. Esses dias a Olivia falou pra mim, eu queria casar com uma pessoa igual ao papai, ele é o marido perfeito. Aí eu falei, que bom que você pensa assim, porque isso vai deixar muito mais difícil. Só que a visão dela é idealista, né? Ela vê, ele morre por ela. E não que ele não seja um excelente marido. Eu sinto que eu ganhei na loto, mas perfeito. Tipo, Não tem. Ninguém é perfeito. Mas eu não vou quebrar o bubble dela agora. Sim. Porque agora ela precisa de um pai perfeito. Ele não pode cair do pedestal agora. Agora, o pai precisa ter essa referência de homem que respeita a mãe, que faz tudo pela esposa, que faz tudo pela família, ama Deus. Porque a hora que ela vê que o pai dela não é humano, não é perfeito, é humano, ele cai do pedestal para ela procurar começar a realidade dela, ela fala, ele fez tudo que ele podia, ele tem esse defeito, mas ele foi maravilhoso em todos esses X, Y, Z. Isso é saudável. Agora, se ela casar com fulaninho e o pai estiver no pedestal ainda, 9,5 vezes de 10 vai dar ruim. Vai dar B.O. Vai dar B.O. Então, se eu sou uma mãe que eu preciso estar no pedestal mesmo quando meus filhos são adultos, eu tenho um problema com o meu ego, com a minha autoestima, com entender a minha posição nessa família. Eu vou errar como mãe. Eu já parto desse pressuposto. Eu vou errar. Eu tô errando. Mas eu tô errando dando o meu melhor. Eu acredito que esse é o caminho. Piamente. E eu posso chegar um dia e falar, Simone, a gente vai ter que fazer uma live. Porque agora que meus filhos estão maiores, eu vou ter que refalar. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, baseado no livro que a gente está lendo, a gente precisa ser muito mais humano do que perfeito para os nossos filhos. Porque perfeito é Jesus. E aí, eles vão entender que eu, como mãe, também preciso de um Salvador. Eu estou indo no mesmo céu que essa criança está indo. E Deus me deu esse trabalho incrível e mais difícil do mundo de educar esses serizinhos para a eternidade. É a responsabilidade mais importante das nossas vidas. Não tem coisa mais importante na vida. E é por isso que eu disse sim para essas lives. Eu já te falei, sai da minha zona de conforto falar de espiritualidade. Mas não tem trabalho mais importante. Não tem. E é um trabalho complexo. E a gente aprende fazendo, né? A gente que ganha. A gente aprende. E Jesus salva a gente no processo. Ele tá transformando a gente. É uma coisa tão doida que a gente tá trabalhando para os nossos filhos e Deus tá trabalhando na gente. E ele tá trabalhando nos nossos filhos. Então é uma linda oportunidade, mas é a maior responsabilidade. E eu fico pensando, cara, que coisa de doido, né? Para quem... Eu sei que muitas pessoas não geram filhos, mas para quem gera filho ou para quem adota filho, você fala, cara, Deus me escolheu. Eu sou responsável até certo tempo por esse indivíduo.
É muito doido. É muito. Aí a gente lê esse livro porque vem de uma angústia de como eu posso dar o meu melhor para cuidar dessa preciosidade. E eu acredito que a nossa autora de Como Ensinar a Sofrer Amar Jesus, ela traz cada joia preciosa. Traz. Esse capítulo, ele é um capítulo diferente dos 4 estilos. Eu achei ele mais denso, de certa forma. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que ele precisa ser lido mais vezes. Eu li ele uma vez e depois fui fazendo anotação. Mas eu acredito que para cada fase da vida que a gente vai vivendo, se a gente voltar para esse capítulo, a gente vai ter pérolas diferentes. E eu queria, a gente tá chegando no final da live, porque daqui a pouco tem uma reunião, mas eu queria só falar do último ponto que eu trouxe, que é o sofrimento. Que é eu falei que era o 5, mas é o 6. E não é o sofrimento, é o problema, né? Sim. Que eu também chamo de sofrimento. Desculpa, é problema, que eu dei vários nomes que eu não sabia o que era, mas é o problema. Como a gente se relaciona com o sofrimento, como pais, vai impactar nossos filhos, como eles se relacionam com o sofrimento. A gente pode cometer vários erros nesse processo, de falar que a pessoa sofre porque ela não tem Deus, ela tem depressão porque ela não ora, ela teve câncer porque ela fuma e não tem Jesus no coração. E a gente pode fazer essa divisão. Mas aí, quando acontece que alguém que segue e continua sofrendo, a cabeça da criança pode entrar em parafuso. Logo, Deus é injusto, porque a pessoa fez tudo certo. E da mesma forma, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, da mesma forma que o sol nasce para todo mundo, essa é a minha visão. E quem quiser discordar, fica à vontade. Mas eu acredito que da mesma forma que a gente precisa ensinar aos nossos filhos que o sol nasce para todo mundo, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo. Eu não amo a Jesus e sigo a Jesus porque eu vou evitar sofrimento. Claro que seguir o Sermão da Montanha, que é a expansão dos 10 mandamentos, né? Vai me trazer muitas bênçãos, mas vai me livrar do sofrimento? Jamais. Porque o sofrimento vem pra gente de vários lugares. Mas se eu ensinar pro meu filho que a despeito do sofrimento, o grande presente que a gente tem é estar na presença de Deus. E daqui a pouco tá vivendo na eternidade. Não importa o que ele passar, essa verdade nunca muda. Eu acho que essa é a verdade mais valiosa. O maior presente a gente já recebeu é a eternidade. Mas neste processo, o segundo maior presente a gente já recebeu, a presença de Deus. Então não importa o que vier, isso vai estar comigo. E essas são as poucas garantias que a gente tem na vida. Sim. Muita coisa pode dar ruim. Então, Sim. fora do nosso pode e vai muitas vezes, né? O pastor Bill fala, né, nos sermões dele, agora eu tô em dúvida se é o Bill ou o Douglas que fala. Bom, você vai saber me dizer. A questão não é se você vai sofrer, a questão é quando e como. A questão não é se você vai sofrer. Que você vai sofrer, você vai. A questão é quando e como. Acho que é o Bill que fala, né? Eu acho que é. Eu tô com o sotaquezinho dele português aqui, assoprando. Ótimo, eu adoro esse sotaque do Bill. A questão... Então, o sofrimento faz parte. A diferença é que nós vamos passar pelo sofrimento com Jesus, nos consolando, do nosso lado, como nosso amigo, ou nós vamos passar pelo sofrimento sem Jesus? E tem uma coisa que a gente pode fazer desde sempre. Qualquer pequeno sofrimento que ele tiver, foi o que você falou, convida Jesus em todas as coisas da sua vida, inclusive o sofrimento. Eu tô ansioso por uma prova. Jesus me ajuda. Eu tô com medo. Eu vou cantar na frente da igreja, eu tô ansioso. Vou convidar Jesus. Jesus vai comigo. Tem coisas terríveis acontecendo agora. 2 famílias aqui na nossa região perderam a mãe recentemente. Uma foi para um câncer, outra foi ataque do coração, se não me engano. O que você fala para essa criança? Porque a gente vem, mas o que Deus quer ensinar para você? Pelo amor de tudo, nunca fala isso para uma criança que perdeu alguém, que Jesus está querendo ensinar alguma coisa. É a maior tirania que você pode fazer. O pecado é presente na terra. Vai dar ruim, até dar bom. Explicar isso da melhor forma possível. A presença de Deus você tem, vai ter gente que te ama. Estamos aqui para você. Você quer falar sobre isso? Não quero lembrar do outro. A hora que você precisar conversar, eu tô aqui. Tem uma autora que chama Kate Bowler. O livro é em inglês. Everything Happens for a Reason. Ela é uma professora de teologia na Universidade de Duke. Ela escreveu esse livro. Ela teve câncer. Um câncer que até hoje ela tem, é incurável. Mas ela é mãe. Ela é canadense, mas mora nos Estados Unidos. E quando ela estava com esse câncer, as pessoas falaram para ela assim, Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Mas seria pior se você tivesse câncer de X. E ela escreveu um livro sobre todas as coisas que as pessoas falam
que pioram o sofrimento. Então, tudo acontece por uma razão. E todas as outras mentiras que a gente estuda na jornada espiritual. E eu achei que foi fenomenal. Porque, no final das contas, a gente quer explicar o sofrimento. A gente quer colocar um culpado. A gente quer... E isso pode atrapalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado, cautela. E uma música que eu acho que a gente pode usar para os nossos filhos quando eles estiverem em sofrimento, que é uma música que fala muito ao meu coração. A Marla fez live com você, da Minha Vida é uma Viagem. É a música de Jó. Tudo vai terminar bem. Uhum. Essa música é preciosa para o sofrimento. Porque ela fala que no final tudo vai terminar bem. E quando, enfim, vier o furacão, não vou saber lembrar a história, mas assim, é uma musiquinha que você pode ter tocando com seus filhos para um momento de sofrimento. Olha, tudo vai ficar bem. Talvez não agora, mas tudo vai ficar bem. Essa é a afirmação que a gente tem. E o sofrimento, não que eu vou cometer quase o erro do que eu falei contra, né? Mas o sofrimento é uma oportunidade que a gente tem de se aproximar de Deus. É um momento que a gente está mais vulnerável. Não tô falando pra gente usar a espiritualidade como uma arma em momento de vulnerabilidade. Nada disso. Mas talvez a criança que está em sofrimento é uma oportunidade que você vai ter de sentar com ela, orar com ela. Talvez ela vai estar aberta para entregar. O adulto geralmente está, né? Quando a gente pede alguém que a gente ama, parece que o senso de espiritualidade... Eu falo isso baseado na minha pesquisa. Quando a pessoa tem um parente idoso no nursing home, no asilo, e ele morre, cadê a ajuda espiritual? Existe esse desejo de procurar algo que possa sanar. Então, a gente pode tirar esses momentos para melhorar ainda mais essa jornada, para confiar ainda mais. Não com explicações fúteis ou limitadas, mas assim, tipo, tá, a gente não tem como explicar o que aconteceu. A gente realmente não sabe por que aconteceu. Mas vamos convidar Jesus aqui agora para estar com a gente, para acalmar a gente, porque só Ele pode acalmar. E aí a gente traz essas estratégias. Então, quando a gente fala de sofrimento, para mim é muito importante a gente tomar muita cautela para não ensinar uma teologia errada, para não ensinar uma coisa de toma lá da cara de Deus, para não ensinar que você vai aprender alguma coisa, você tem que aprender alguma coisa com esse sofrimento. Talvez não é sobre aprender, é sobre estar na presença de Deus. Sim. Não sei se faz sentido. Sim, faz total sentido. Nossa, eu gostei muito. Muito, muito. Eu falei dos meus pontos. Você falou todos os seus pontos, seus 6 pontos. Recapitula, você tem eles escritos aí? Tem. Recapitula cada ponto. O primeiro foi um apanhado da obediência. O segundo foi apanhado da entrega. O terceiro foi a amizade com Jesus. O quarto, Jesus como nosso exemplo. O quinto, eu falei da perda. E o sexto, dos problemas e sofrimento. Como eles, e nessa linha de relacionamento com Jesus. Sim. Fantástico, Rê. Eu sei que você tem uma reunião agora. Queria te agradecer. Muito obrigada por ter topado mais uma vez estar aqui comigo, por fazer esse capítulo. Tão lindo, tão importante, como você disse, um capítulo denso do livro. Anotem esses 6 pontos. Eu com certeza vou assistir essa live de novo. Assista mais uma vez também. Porque sempre passa alguma coisa, né, Rê? Que quando a gente assiste de novo, a gente pega. E é sempre muito bom te ouvir, porque você traz a sua experiência como psicóloga. E isso engrandece demais, demais o nosso tema. Agradeço muito obrigada, muito obrigada. Você é um ministério lindo. De novo, eu já falei, isso é um privilégio fazer parte dessas lives com você, está sendo uma bênção. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Um abraço aí no Douglas, nas crianças. Obrigada por você, para os meninos da sua vida também. Os 3 homens da sua vida, meninos da sua vida. Os meus meninos. Ai, menina, é cada história que se eu fosse contar aqui... Você é o santo fruto, como que fala? O bendito fruto, né? Bendito fruto, viu? E, ó, quero falar para vocês que a próxima live, 14, Espiritualidade na Família, nós vamos finalmente... aquele tema que muitas de vocês estão esperando, que é como fazer o culto familiar. Legal, esse tema é ótimo. Como fazer de acordo com cada idade, quanto tempo, o que usar. E eu convidei uma pessoa muito especial para mim, que já faz isso na casa dela há muitos anos, culto familiar. Então vai ser imperdível. Vai falar o nome ainda também? Vai ficar... Não vou revelar o nome ainda, só lá nos stories. Eu vou tentar na guess. Você não sabe. Não, menina. E a minha penúltima convidada, então, é muito especial. Tem quantas lives ainda? A nossa ainda tem 5. Nossa, já tá acabando. Já tá acabando. Já passou da metade. Já passou da metade. Teremos. E a gente vai ter a semana que vem, assim, 100. A gente só vai ter na segunda-feira, porque eu viajo. Então a gente vai ficar uma semana, vocês vão ter tempo aí de
Revisar. Tem várias que eu não assisti Isso. ainda. Vou lá ou no YouTube ou no Instagram assistir, que você já colocou em várias plataformas. Isso é ótimo. Isso. Eu ainda quero colocar em podcast. Vamos ver O legal do YouTube, para quem tem atenção, às vezes, desfocada igual a minha, às vezes você coloca uma velocidadinha mais rápida, você vai anotando, você pode, quando você tá revisando, ajuda pra Exatamente, dá pause, põe na TV também, que aqui no Instagram não dá pra pôr na TV. Eu gosto de assistir na TV, enquanto eu tô, né, fazendo alguma coisa, no carro também, enfim. A gente tenta alcançar, né, Rê, conforme a gente pode alcançar as famílias. Então é isso, gente. Nos vemos na segunda para aprender então a fazer o culto familiar. Rê, um beijo enorme, muito obrigada. Beijo, Fica com obrigada Deus, vocês tá? que assistiram, você também. Até. Tchau. Obrigada, meninas que estiveram aqui. Um beijo.